Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele está presente aqui. E como é bom louvar o Senhor, como é bom adorar ao Senhor. Que a graça e a paz do Senhor inunde os corações de vocês. Amém? Podem sentar. Muito bom a gente estar aqui. Muito bom receber vocês. As crianças podem ir para a sala de aula, para o culto infantil. Não é salinha, não é cultinho. Não, culto também. Criançada, Deus abençoe vocês. Tia Tainá, Deus abençoe também. Aqueles que vêm pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, muito bom receber vocês aqui. Aqueles que vêm pela segunda, pela terceira, pela 20ª, pela 100ª, muito bom receber todos vocês aqui. Deixa eu só baixar esses volumes aqui para não ficar atrapalhando nada. Aí, melhorou. Como a Natália falou aqui, ao longo desse mês, nós estamos falando sobre entrega. Deus colocou esse tema no meu coração e a gente vem falando ao longo do mês inteiro, mês de janeiro todo, sobre entrega. E hoje a gente vai finalizar esse mês falando novamente sobre entrega, né? Esse último domingo do mês. E para o mês que vem, Deus já me deu um tema também, que é um tema muito legal, mas eu não vou dar spoiler, então se você quiser saber, você vem no domingo que vem e vem durante o mês de março, que você vai saber qual que é o tema que Deus já preparou para a gente. Já tenho 3 pessoas escaladas para pregar no mês que vem, então tem bastante coisa já preparada por Deus para nós ao longo do próximo mês. E aí a gente vem falando, né, ao longo desse mês inteiro sobre a importância de nos entregarmos a Deus, de dedicarmos tudo que temos e somos a Ele. Vimos o exemplo de Jesus, que se entregou por nós, e nós devemos fazer o mesmo, né, seguir o exemplo de Jesus. Não devemos ficar presos a muitas coisas, como às vezes a gente fica. Vimos o exemplo de Abraão, que entregou o seu filho Isaque, porque Deus pediu e Deus queria ver se de fato Abraão amava mais a Deus do que amava o seu filho, e Abraão provou isso para Deus. E a gente foi conversando bastante coisa ao longo desse mês, e hoje Deus colocou um tema no meu coração, e o tema que a gente vai trabalhar aqui é rendido ao Espírito Santo. Eu acredito que eu só posso me render de fato ao Espírito Santo quando eu me entrego de verdade a Ele. E a gente tem aprendido e tem falado isso repetidas vezes, que Deus não quer nada de nós que seja menos do que tudo. Se eu não estou disposto a entregar 100% ao Senhor, é melhor eu não dar nada para Ele. Porque tem muita gente por aí achando que Deus é um mendigo existencial que está caçando restos nossos. Hoje pela manhã eu falei sobre isso, né? E Deus não é esse mendigo existencial que está querendo um pouquinho do seu tempo, um pouquinho da sua atenção, um pouquinho do seu amor, um pouquinho dos seus dons, um pouquinho dos seus talentos. Com Deus ou é tudo ou é nada. Não tem como a gente falar que serve a Deus, mas servir mais ou menos. Já citei um exemplo que eu quero falar novamente. Imagina essa água aqui. Acredito que essa água seja pura. Pelo menos a maior porcentagem dela é pura. E aí, você que está aí, você tomaria essa água aqui, sim ou não? Sim, né? Eu nem bebi ainda, então pode tomar, tá de boa. O copo tá limpinho, mas também depois que eu beber não vai ficar sujo, não. Mas você beberia essa água tranquilo, né? Agora, alguém vai ali no Paraibuna, pega um conta-gotas, não precisa ser um balde, pega um conta-gotas, vai lá, pega umas gotinhas ali no Paraibuna, chega aqui, pinga uma gotinha do Paraibuna aqui nesse copo. Quem beberia essa água? Ninguém? Ah não, né? É nojento, né? Contaminou a água, não é verdade? Mas às vezes, nós somos como se fosse essa água aqui. E achamos que um pouquinho de contaminação, um pouquinho de pecado, um pouquinho de iniquidade, um pouquinho daquelas coisas que nós sabemos que desagradam ao Senhor, não tem problema, que Ele vai continuar nos recebendo assim mesmo. Mas nós não beberíamos essa água se tivesse uma gotinha do Rio Paraibuna. E por que achamos que Deus vai nos receber se continuamos cheios de impurezas, cheios de pecados, cheios de coisas que desagradam a Ele? Para que nos entreguemos de verdade ao Senhor, para que estejamos rendidos ao Senhor e ao Espírito Santo, é necessário 100% de entrega. Todos nós sabemos que o maior mandamento é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Ele fala com o quê e a intensidade desse o quê. Não é amarás ao Senhor com 50% das suas forças, com 38% do seu entendimento, com 93% do seu coração. Não, é tudo. A nossa entrega ao Senhor deve ser total. É uma rendição total, uma entrega total.
E eu quero ler com vocês a história de Paulo, uma das partes, né? A história dele é muito grande, mas eu quero ler uma passagem específica, e aqui a gente vai eh, tirar algumas lições, a gente vai aprender aqui com o Paulo. A gente vai ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, a partir do versículo 1, Mari. Vou usar a NAA. Atos 18, a partir do 1. E a gente vê aqui, eu vou ler o texto aqui e depois a gente vai comentar alguns versículos, beleza? Diz assim o texto: Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as vestes e disse-lhes: Que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu dele estou limpo e, a partir de agora, vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: Não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Pai, graças te damos por tua palavra, graças te damos por tua presença aqui, Espírito Santo. Pedimos ao Senhor que traga sobre nós a aplicação personalizada da tua palavra, mais do que conhecimento, que tenhamos revelação e aplicação prática de tudo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então nós lemos aqui um pouquinho da história do Paulo, um pouquinho da caminhada do Paulo, e aí eu quero trazer pontuar algumas partes importantes nesse texto aqui, que eu entendi que a gente pode chamar de passos, de processos, de etapas para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma vez que eu me rendo ao Espírito Santo, há uma possibilidade, uma probabilidade que eu seja cheio dele. Se eu me rendo de verdade ao Espírito Santo do Senhor, eu serei cheio dele. Mas se eu não me rendo, se eu fico criando resistência, se eu fico ali bloqueando de alguma forma, jamais viverei a plenitude do Espírito. Eu entendo que para ser cheio do Espírito, eu preciso me esvaziar de mim. À medida que eu vou me esvaziando de mim, mais espaço sobra para que o Espírito me preencha. Não tem como eu falar, Espírito Santo, me enche. Aí ele até olha assim, eu até quero te encher, mas você está cheio de você mesmo, você está cheio de achismos, você está cheio de culpa, você está cheio de condenação, você está cheio de preocupação, você está cheio de coisas, não tem espaço para eu te encher. E eu quero te convidar desde já a entender isso. Comece a se esvaziar nessa noite. Comece a se esvaziar dessas coisas. Rodrigo, mas tem muita coisa passando pela minha cabeça. Rodrigo, mas tem muita coisa acontecendo. Rodrigo, eu tenho contas a pagar agora essa semana. Rodrigo, eu pegar o exemplo da Jennifer, né? Eu estou com meu pai internado. Puxa, eu estou passando uma situação difícil, eu não estou vendo a solução, eu não estou vendo resposta. Rodrigo, não tem como me esvaziar disso. Tem como sim. Por mais desafiador que seja, eu quero te convidar a começar a esvaziar disso. Então, por enquanto, o exercício que eu te peço para fazer é: foca em mim. Foca no que Deus está falando através da minha vida. Eu sei que tem hora que você vai ser disperso porque vai passar alguém ali na rua, com certeza é menos bonito do que eu, então pode olhar para mim, mas vai passar gente ali, vai passar cachorro, vai passar carro, vai passar moto, carro de polícia, igual passou agora, vai passar um monte de coisa. Tudo isso vai tentar chamar a sua atenção para lá. Mas foca aqui em mim. Foca aqui no que o Senhor tem para falar com você. Foca no que o Senhor tem para trabalhar no seu coração nessa noite. E começa desde já, eu vou focar aqui. Que tem hora que a nossa mente divaga, né? Tem hora que você está aqui, aí você começa, daqui a pouco você está olhando para o teto, está viajando, está vendo se tem algum pernilongo na parede. Daqui a pouco você está olhando para a pessoa que está na sua frente, está vendo se tem muito cabelo ou se é careca. Você está olhando ali, a pessoa que está na sua frente, está viajando. A gente começa, sabe, do nada, começa a mexer no relógio, começa a mexer na pulseira. Foca aqui.
Porque essa palavra que está entrando aqui hoje, que vai entrar no seu coração, eu tenho certeza que, à medida que ela for entrando, essas preocupações, essas crises, esses problemas, essas coisas vão saindo. Eu sei que isso vai sair, eu sinto isso assim muito forte no meu espírito. Eu não estou falando isso só para impressionar, só como se fosse uma frase de efeito. Não é isso. Eu tenho a convicção de que Deus quer fazer, Deus já está fazendo e continuará fazendo algo extraordinário nas nossas vidas, nos nossos corações nessa noite. Você crê nisso? Amém? Então, só para me ajudar, olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e fala assim: não me atrapalha, por favor. Beleza? Não me atrapalha, eu quero prestar atenção no culto. Depois a gente conversa, depois a gente combina alguma coisa, depois você fala outra coisa comigo, mas agora não me atrapalha, eu quero prestar atenção no culto. E aí a gente começa a ver nessa história, nessa parte da história do Paulo, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, pode colocar no versículo 1, Mari, por favor? A Bíblia diz que depois disso, ele deixa Atenas e vai para Corinto. Depois disso o quê? Ele tinha conversado com o pessoal, ele tinha pregado para as pessoas. Hoje pela manhã nós falamos que ele falou lá no Areópago, aquele altar ao Deus desconhecido. Ali ele prega, ali algumas pessoas ouvem e recebem a mensagem, outras pessoas não aceitam aquela mensagem. Mas depois que isso acontece, o Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. A primeira coisa, não sei se alguém gosta de anotar, se quer anotar os pontos principais, depois eu posso até fazer um esboço e mandar para quem quiser. Mas o primeiro passo que eu entendo que é necessário para vivermos cheios do Espírito, para nos rendermos de fato ao Espírito, é mudar de ambiente. Nós precisamos mudar de ambiente. Muitas vezes nós estamos num ambiente e esse ambiente não coopera em nada para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Todos nós já ouvimos que somos produto do meio, que somos resultado dos nossos encontros. Vovó falava que, diga-me com quem tu andas, direi quem tu és. Quem com porco anda, farelo come, uma parada assim, né? Tem um negócio assim também. Nós somos resultados dos nossos encontros. O Salomão falou isso, que aquele que anda com sábio se torna sábio. Aquele que anda com tolo ou com louco, ele vai perecer. Com quem você tem andado? Quais são os ambientes que você tem frequentado? Quais são os lugares que você passa mais tempo? E quando eu falo de lugares, não necessariamente lugares físicos, porque hoje nós temos muitos lugares aqui que nós gastamos muito tempo, não é verdade? Temos um lugar chamado WhatsApp, que talvez se você pegar o relatório semanal, você vai ver que só essa semana talvez tenha ficado 5 horas, 10 horas, 20 horas no WhatsApp. Tem um outro lugar chamado Instagram. Se você olhar o relatório semanal no seu telefone, possivelmente ou provavelmente, você ficou nesse lugar chamado Instagram umas 20 horas, 50 horas ao longo dessa semana. Temos vários lugares, tanto físicos, geográficos, quanto lugares virtuais. E a questão é, esses lugares que temos frequentado nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus? Paulo precisou sair de Atenas e ir para Corinto. E agora, não sei se você sabe, mas Atenas significa incerteza. E Corinto significa saciado. Não foi à toa que ele saiu de Atenas e foi para Corinto. E não é à toa que você está ouvindo essa mensagem hoje. Possivelmente Deus está falando com você. Saia desse lugar de incerteza e vá para o lugar onde você será saciado de verdade. Saia desse lugar de dúvidas, de questionamentos, de indagações e vá para esse outro lugar, para esse outro ambiente onde você será de fato saciado. Existe esse lugar de saciedade para nós. Nós precisamos mudar de ambiente. Paulo não seria saciado enquanto ele estivesse em Atenas. Enquanto ele estivesse no lugar da incerteza, ele não viveria aquilo que Deus tinha preparado para ele. Qual é o ambiente que você tem que sair? De qual ambiente você tem que sair? Quais são as pessoas que você precisa parar de andar com elas? Ah, Rodrigo, mas puxa vida, eu já ando com essa pessoa há tanto tempo. Mas se ela não está te levando para mais perto de Deus, é hora de deixar. Eu estou seguindo, você vem comigo? Ah, não sei o quê. Sabe aquelas pessoas que puxam a gente para trás? Aquelas pessoas que atrasam a gente? Você está querendo avançar. Sabe, já viu treinamento de... já vi jogador de futebol treinando assim. Geralmente pessoa que vai correr também. O cara está correndo, mas tem um paraquedas nas costas dele. Já viu? E à medida que ele está correndo aqui, parece que ele não sai do lugar. Ele faz um esforço enorme para poder sair do lugar. Tem pessoas que são esse tipo de paraquedas. Você está tentando correr, tentando ir para outro lugar, e essa pessoa está te puxando o tempo todo. Ela está o tempo todo te travando, e você tem que fazer um esforço sobrenatural para conseguir avançar um pouquinho.
Quem sabe não está na hora de cortar essa cordinha e deixar esse paraquedas para lá, para que você avance. Nós precisamos mudar de ambiente. Esse é o primeiro passo. Depois que mudamos de ambiente, vem um segundo passo importante, que é se aproximar de pessoas corretas. Versículo 2 fala que Paulo se aproximou de Áquila e de Priscila. Era um casal temente a Deus. Era um homem e uma mulher que amavam ao Senhor. Um casal que servia ao Senhor. Um casal que tinha vida com Deus. Então, quando Paulo sai desse ambiente de incerteza, sai de Atenas e vai para Corinto, ele não fica sozinho em Corinto. Porque às vezes também nós achamos que, eu não preciso de ninguém, não, eu estou bem sozinho, não, eu dou conta, eu resolvo, eu sou forte o bastante, eu não preciso de ninguém para me apoiar aqui. Precisamos sim. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas corretas também, tá? Não adianta também nos aliançarmos com pessoas que não serão bênção na nossa vida. Já que o Rodrigo falou que eu preciso de alguém, então eu vou encontrar qualquer um por aí. Lembra, antigamente a gente falava assim, antes só do que mal acompanhado. Hoje parece que mudou esse negócio. Hoje as pessoas preferem estar mal acompanhadas do que sozinhas. Há um medo da solidão, há um medo de ficar sozinho, um desespero, né, Rogério? O Rogério é psicólogo, ele vê isso muito mais que eu. Quantos relacionamentos tóxicos? Quanta gente envolvida com gente que não presta por medo de ficar sozinho. São pessoas que fazem alianças com pessoas erradas por medo de estar sozinho. Precisamos fazer alianças, mas precisamos fazer alianças com pessoas certas. Áquila e Priscila eram pessoas corretas. Eram pessoas com quem Paulo podia andar, podia conviver. Conviver é o mesmo que viver com. Então, Paulo convivia com eles, Paulo vivia com eles, certo? Com quem você tem vivido? Com quem você tem compartilhado os seus sonhos, os seus desafios? Quem tem assentado à mesa com você? Quem divide as refeições com você? Com quem você compartilha algo? Você compartilha com seus amigos reais de carne e osso? Ou quando acontece alguma coisa, você vai logo para os seus amigos virtuais? Falo isso direto com a Ju, né, Ju? Porque a gente não tem tantos amigos. Nós temos muitos colegas, né? Mas amigo de verdade, amigo com quem você pode compartilhar vida, esses são poucos, são raros. E não está na quantidade também não, porque se você tiver um bom amigo, é suficiente. Se tiver um amigo daquele tipo que, supondo que agora está acontecendo alguma coisa muito difícil aqui, o bicho está pegando, eu passo a mão no telefone, ligo aqui, velho, preciso de você. Tô chegando, Rodrigo. Tô chegando, mano. Você tem alguém que você pode fazer isso? Tem? Quem tem? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguém? Você passar a mão no telefone agora, falar, velho, corre pra cá. Tô chegando. E aí vem uma outra pergunta. Você é desse tipo também? Se alguém te ligar e falar, velho, ou véia, corre pra cá, tô precisando de você. Você vai também? Você está disponível? Precisamos ter esses amigos. Precisamos ser desse tipo. Estamos aqui disponíveis. Colega a gente tem um montão. Estamos com várias pessoas. Somos com poucas pessoas. Esteja com muitos, seja com alguns. Paulo pôde ser com Áquila e com Priscila. E porque ele foi vivendo isso, ele entendeu que Deus estava trabalhando algo na vida dele. E à medida que ele convivia com eles, ele também trabalhava com eles. Coloca no versículo 3, Mário, por favor. A gente leu aí que eles tinham o mesmo ofício. Ele encontrou pessoas que tinham um gosto parecido, que faziam algo parecido, e eles começaram a trabalhar. Eles faziam tendas, eles trabalhavam ali, eles produziam. E aí vem uma questão também que é importante a gente levantar aqui. Independente de qual seja a sua profissão, independente de qual seja o seu ofício, saiba o seguinte, Deus vai te usar desde que você não esteja parado. Porque tem muita gente que interiorizou, eu falo isso com um tom de crítica, né? Eu gosto muito do hino nacional brasileiro, mas tem uma parte dele que eu critico, que é quando fala deitado eternamente em berço esplêndido. E tem muito brasileiro que absorveu esse negócio e ele parece que vive a vida inteira deitado eternamente em berço esplêndido, esperando alguma coisa cair do céu. Gente, o que cai do céu é chuva e avião desgovernado.
Dinheiro não cai do céu, oportunidade não cai do céu, boas amizades, bons relacionamentos, experiência com Deus não cai do céu. É necessário que a gente produza, é necessário que a gente trabalhe, que a gente faça alguma coisa. Eu não vejo Deus chamando ninguém desocupado. Tem um monte de gente por aí, não, eu estou aqui esperando para ver o que Deus vai fazer comigo. Enquanto você estiver à toa, de braço cruzado, deitado eternamente em berço esplêndido, Deus não vai te chamar, Deus não vai te usar, Deus não usa preguiçoso. Precisamos produzir algo. Talvez o Paulo pudesse falar assim, não, mas isso aqui está errado. Eu não vou trabalhar porque eu fui chamado por Deus para ser apóstolo, para pregar o evangelho. Mas Paulo me ensina uma coisa, nós precisamos discernir os tempos. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, então guarda isso aí, daqui a pouco eu falo sobre discernir o tempo. Mas por hora, em relação a trabalhar, nós vemos dois exemplos que eu quero citar com vocês. Não precisa abrir a Bíblia, mas lá em Juízes, no capítulo 6, a gente vê o exemplo de Gideão. Gideão vive numa região que está em guerra, e diz o texto que Gideão está malhando o trigo no lagar. Vamos lá. Malhar o trigo, alguém já viu alguém malhando trigo, alguém já trabalhando no trigo? Já? Quem já viu? Já? Mais ou menos? Já, Tim? Dizem, eu já ouvi falar que o ideal é que esteja num lugar alto e tem uma peneira, à medida que você vai peneirando aquele trigo e joga para o alto, o próprio vento sopra as casquinhas e sobra só a semente, só o grão do trigo na peneira. Procede? É isso mesmo, Tim? Gideão estava malhando trigo. Só que ele não estava no alto de um monte. Por quê? Estava em guerra. Ele não podia ficar exposto. Talvez, se o Gideão fosse preguiçoso, ele ia falar assim, Senhor, o Senhor sabe o desejo do meu coração de trabalhar. O Senhor sabe que se não tivesse essa guerra, não tivesse esse problema, os exércitos inimigos não estivessem de olho em mim, eu até estaria trabalhando. Mas, já que não tem como fazer nada, eu vou ficar aqui em casa assistindo sessão da tarde. Eu coloco meu pezão no sofá e fico aqui de boa assistindo sessão da tarde. Foi isso que Gideão fez? Não. Ele foi para o lagar. Lagar era onde pisavam uvas. Não era lugar para trabalhar no trigo. Era aquele tanque onde eles pisavam a uva para extrair o suco da uva ali. Possivelmente naquele lugar não ventava. O trabalho de Gideão era muito mais intenso no lagar do que no alto da montanha. Mas eu não vejo Gideão dando desculpa. Lembra o seguinte, quem é bom e desculpa, não é bom em mais nada. Se formos bons em dar desculpa, não seremos bons em outra coisa. E o Gideão não arruma desculpa, ele dá um jeito. Cara, eu preciso malhar o trigo, não tem como ser no alto da montanha, então eu vou para cá. Aqui, tá seguro, tá protegido? Tá. Mas Gideão vai dar muito mais trabalho. Talvez aquele amigo paraquedas, talvez um amigo paraquedas falou com ele, não, Gideão, tá doido, cara. Em vez de fazer o trabalho em 2 horas, você vai ficar 5 horas fazendo esse trabalho. Gideão fala, e daí? Há um trabalho a ser feito? Então eu vou fazer. E enquanto ele está trabalhando, um anjo do Senhor aparece para ele e o comissiona para uma grande obra. Enquanto você estiver trabalhando e produzindo, Deus te comissionará para uma grande obra. Nós vemos também Davi. Quando Samuel chega lá, 1 Samuel 16, quando ele vai ungir o futuro rei de Israel, e aí ele começa a ver, né, os irmãos de Davi vêm passando, primeiro vem Eliabe, grandão, fortão, aí Samuel fala, é esse. Aí Deus, né, ele não atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. E aí passa um, passa outro, passa todo mundo, e aí Samuel fica, né, meio grilado com aquilo, não é possível, passou todo mundo, não tem mais ninguém para ungir aqui não. Ele pergunta para Jessé, você não tem mais ninguém não? Não tem mais nenhum filho não? Ele falou, eu tenho caçulinha. Se fosse no sul, né, tem aquele piá. O que o piá está fazendo? Ele está lá trabalhando, cuidando das ovelhas. Davi foi ungido rei de Israel enquanto trabalhava. Vamos parar de desculpa, pessoal? Bora produzir? Bora trabalhar? Bora fazer o que tem que ser feito? E Paulo, nesse período, então ele trabalha, ele está ali trabalhando, ele está fazendo tenda. E aí, diz o seguinte, versículo 4, e todos os sábados ele falava na sinagoga. É interessante que Paulo trabalha, ele faz aquilo que precisa ser feito, mas ele não se desvia do seu objetivo. Ele era constante no objetivo. Eu estou fazendo um curso e eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante essa frase, que é o seguinte, você nunca terá sucesso enquanto você não for constante.
Olha que frase interessante. Você nunca terá sucesso enquanto você não for constante. E muitas vezes falta constância na nossa vida. A Bíblia diz no versículo 4, e todos os sábados. Talvez, na sexta-feira, o Paulo estava trabalhando ali, fazendo tenda, e ele se machucou. Pode ser que tenha furado a mão com a agulha enquanto ele costurava ali a tenda, mas ele estava lá no sábado, pregando. Pode ser que na outra semana ele ficou tão cansado, ele ficou trabalhando ali agachado, né? Ficou ali um tempão assim, mexendo na tenda, e trabalhando ali e tal. Aí deu um mau jeito na perna dele. Aí talvez, se ele fosse como nós, né? Ah, não, eu tô com a dor na perna, sabe? Eu não vou no culto hoje não. Deixa para sábado que vem. Talvez Paulo foi mancando, mas foi. Ele era constante, todos os sábados. Nós precisamos entender o seguinte: nós temos que definir um objetivo e ser constante nesse objetivo. O que você foi chamado para fazer? O irmão Afonso está aqui com a gente, né? Ele falou isso aqui da última vez. Perguntei para ele se quando está chovendo, quando está muito calor, ele fica em casa de boa, né? Não, ô Deus, o senhor entende, né, Deus? Hoje eu não vou fazer missão, não. Hoje eu não vou para a rua evangelizar, não. Imagina, eu vou lá entregar panfleto. Ah, eu estou numa canseira hoje, Deus. Vai cansado mesmo. Vai com chuva mesmo. Vai independente do que está acontecendo. E eu quero te encorajar a fazer o mesmo. Independente do que estiver acontecendo, faça aquilo que você foi chamado para fazer. E entenda que há tempo para tudo também. Porque no versículo 5, aí entra o próximo tópico que eu quero conversar com vocês, é discernir o tempo para cada coisa. Porque o versículo 5 fala o seguinte, que quando Silas e Timóteo chegaram, Paulo se entregou totalmente à palavra. Então, quando eles chegam, Paulo fala, até aqui eu fiz tendas, até aqui deu para trabalhar de segunda a sexta e no sábado pregar, mas agora é um outro tempo, é uma outra estação. A partir de agora eu me entregarei totalmente a esse ofício. E nós precisamos entender isso. Porque às vezes a gente se perde. Na hora que é para trabalhar, a gente quer pregar. Na hora que é para pregar, a gente quer trabalhar. E a gente fica numa bagunça, a gente não sabe, a gente não define o que é para fazer. Hoje é dia de fazer o quê? Hoje é tempo para fazer o quê? E às vezes a gente não sabe, a gente se perde. Ah não, hoje é dia de... Aí a gente começa a fazer, nossa, esqueci, peraí, hoje não é dia de pregar. Aí deixa o cara ali na metade da pregação e vai trabalhar. Aí às vezes está trabalhando, não, hoje não é dia de trabalhar, hoje é dia de pregar. Ele para o trabalho na metade e vai lá pregar para alguém. Precisamos definir bem isso. E o Paulo define isso muito bem. Quando Silas e Timóteo chegaram, qual o tempo que você está vivendo? Qual que é o tempo que você está inserido hoje? Você precisa discernir isso também. Você precisa entender, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, fala sobre tempo para todas as coisas. Qual que é o tempo que você está vivendo? Se é tempo de trabalhar, trabalhe. Se é tempo de descansar, descanse. Se é tempo de estudar, estude. Se é tempo de assistir série, assista série. Se é tempo de fazer uma viagem, faça viagem. Se é tempo de ficar em casa, fique em casa. Mas discirna bem qual tempo você está vivendo. Precisamos entender isso, queridos. A gente não pode misturar, que senão vira uma bagunça a nossa vida. Senão a gente não vai sair do lugar, a gente vai ficar dando volta e nunca vai alcançar o objetivo. Discirna bem o tempo que você está vivendo. E aí, quando Paulo entendeu que era tempo de parar com as tendas e se dedicar à palavra, lê para mim essa palavra aqui, todo mundo. Não foi pela metade não, né? Como que ele se entregou? Totalmente. Intensidade. E aí eu vou te pedir um favor. Abre uma gavetinha aí na sua cabeça e guarda esse totalmente a palavra. Guarda isso aí. Daqui a pouco a gente vai voltar. Eu vou continuar a explicação do texto, mas daqui a pouco eu tenho algo, uma parada interessante para falar sobre isso. Então guarda aí, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Quando Paulo começa a viver isso, a pregar, a testemunhar aos judeus, testemunhar às pessoas que Jesus é o Cristo, versículo 6 a gente vê que ele enfrenta oposição. E isso vai acontecer na nossa vida também. Se ninguém até hoje te chamou de doido, de maluco, é porque você ainda não está vivendo o seu propósito. Você já foi chamado de doido, de maluco por alguém? Já? Então você está no caminho.
Porque se ninguém até hoje chamou de doido, de maluco, você está precisando ter um ponto de inflexão, sabe? Ter um momento disruptivo na sua vida. Você precisa viver isso. Se todo mundo... Você é bem normal, né? Você é igual a todo mundo. Você tá na média, né? Eu detesto quando me colocam na média. Quando alguém fala assim, Rodrigo, você está na média. Que média? A média é sempre nivelada por baixo. Eu não quero estar na média. Eu quero estar acima da média. Quem está na média é medíocre. Eu não sou medíocre. Eu gosto quando me chamam de doido. Cara, você é doido, velho. Pelo amor de Deus, você vai fazer isso mesmo? Você é doido. Você não tem juízo, não. Você é maluco, cara. É sério. Ah, eu gosto. Quando alguém fala assim comigo, beleza, estou no caminho certo. A oposição vem. A oposição sempre virá. E lembre do seguinte, você nunca será criticado por alguém que está fazendo mais do que você. Geralmente, aqueles que nos criticam, aqueles que ficam falando, aqueles que ficam, é porque não estão fazendo nada. Quem está produzindo mais do que a gente não tem tempo para ficar se metendo na nossa vida. Quando alguém olha para você e fala, Fernando, isso aí, não sei o que, isso não dá certo, isso não está legal. Pode olhar que esse cara, talvez ele está deitado eternamente em berço esplêndido. Porque se ele estiver produzindo, se ele estiver trabalhando, ele não tem tempo para ficar se metendo na vida dos outros. E às vezes nós pegamos alguém que nunca produziu nada, que nunca construiu nada, que não tem vida com Deus, que não tem experiência com Deus, e a gente está ouvindo essas críticas construtivas. Para de perder tempo com isso. A oposição virá, mas essa oposição tem que fazer com que a gente fique mais forte. A oposição tem que fazer com que a gente se desenvolva mais. Eu gosto de um texto que está lá em Êxodo, quando fala que o povo de Israel era escravo e o rei vendo aquele povo ali, né, ele fica com medo do povo. Ele fala, cara, esse povo é grande, esse povo é forte. Se esse povo decidir se rebelar, a gente está lascado. Então vamos fazer o seguinte, vamos oprimir mais ainda esse povo. Dá mais trabalho para esse povo. Manda fazer tijolo, manda trabalhar mais, aumenta a jornada de trabalho deles. Se vê que tem alguém ali de corpo mole, dá açoite neles. E eles começam a fazer isso. Só que a Bíblia fala o seguinte, que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. Você é de que tipo? Quando pega um limão e aperta aquele limão, sai um caldo azedo, né? Quando pega um pêssego e aperta ele, sai um caldo mais doce. Você é que tipo quando você está sendo apertado? O que sai de você quando você é apertado? Nós precisamos aprender a transformar impacto em impulso. E é isso que eu vejo o Paulo fazendo também. Todo mundo aí já viu uma mola, né? Todo mundo já pegou uma mola, seja uma molinha de caneta, uma caneta que você aperta ali o botãozinho, ela tem uma mola. Aquela mola, quando ela está em repouso, ela não tem energia nenhuma. Quando ela é comprimida, uma energia é gerada nela, certo? E quando a gente solta, aquela energia elástica, ela sai dependendo da intensidade, né? Aí cada mola vai ter uma energia elástica diferente. Mas enquanto está em repouso, ela não tem energia. Quando ela é apertada, ela produz energia. E você, o que você faz quando o impacto vem? Você transforma esse impacto em impulso ou você absorve isso e paralisa por causa dos impactos que chegam na sua vida? Quando alguém se opõe, quando alguém fala, isso que você fez não foi bom, isso que você fez não foi legal, melhora nisso aqui. Você, não, então não vou fazer mais nada. Não, então, sabe aquele pessoal chato que não aguenta ouvir a opinião de ninguém, não aguenta ouvir um conselho de ninguém. Tem gente que é assim. Às vezes você chega para falar algo com a pessoa, fala, ei, faz diferente, faz desse jeito que vai ser melhor. A pessoa, não, então não vou fazer mais nada não. Se é assim não tá bom, então... Tem gente que não aguenta um mínimo de oposição. São pessoas que não estão preparadas para viver a essência do Evangelho, porque viver a essência do Evangelho é ser confrontado todos os dias. Talvez você já tenha ouvido algum crente falando assim, o diabo está furioso contra mim, com coisa que isso é novidade. Se você é cristão e o diabo não está furioso com você, você está agradando o diabo, tem alguma coisa errada na sua caminhada, ué. Eu quero que ele seja furioso comigo, sim. Eu quero que ele me deteste, sim, porque eu não gosto dele também. Eu quero que lá no inferno tenha uma foto minha, um cartaz enorme, procurado, vivo ou morto. Esse cara é nosso inimigo. Eu quero que tenha uma foto minha lá no inferno. Desse jeito, a gente tem que parar esse cara. Esse cara é uma ameaça para a gente. E se eu me torno uma ameaça para ele, a oposição vai se levantar. Pessoas tentarão me parar.
Pessoas tentarão me bloquear, me impedir de avançar e fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Às vezes até pessoas próximas. Lembra da importância de mudar de ambiente? Lembra da importância de fazer aliança com pessoas corretas? Com pessoas que vivem algo parecido com aquilo que você vive? Porque senão a gente vai ser puxado para trás o tempo todo. E aí, o Paulo, é interessante que ele também não fica ali dando murro em ponta de faca, sabe? Ele não fica ali insistindo demais com os caras. A gente viu aí, ó, no versículo 6, fala que eles se opuseram e blasfemaram. O que Paulo faz? Ele sacode as vestes e fala, ó, que o sangue de vocês cai sobre a cabeça de vocês. Eu não sou culpado do sangue de vocês. Eu estou inocente em relação a isso. Eu não me importo porque vocês não quiseram. Eles não podem dizer assim, a gente não ouviu a mensagem porque ninguém veio falar para nós. Paulo foi, eles rejeitaram. Aí Paulo fala, beleza então, já que vocês não querem, eu vou para os gentios. Paulo não deixa de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, porque ele enfrentou oposição, ele mudou de lugar. Precisamos aprender a fazer isso também. Precisamos aprender, já viu quando a água, pensa num rio, não precisa ser um rio muito volumoso não, um riachozinho. Ele está descendo ali, seguindo o curso dele, supondo que aqui é uma pedra. Essa água está vindo aqui e ela encontra uma pedra. O que essa água faz? Não é? Essa água não vai ficar aqui, pum, 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 pum. Não, ela contorna, ela desvia. Nós precisamos aprender a fazer isso também. Parar de perder tempo, perder energia, gastar esforço, gastar tanta coisa com quem não quer saber, com quem não está nem aí, com quem não se importa. Dá a volta. Ah, Rodrigo, mas e aí? E quando a Bíblia fala que eu tenho que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, você foi. Mas alguns não vão querer. O irmão Afonso já falou isso comigo algumas vezes, de pessoas que ele entregou o panfleto, a pessoa amassou o panfleto na cara dele e jogou. Tipo, não quero saber disso. E aí o que ele fez? Deu uma voadora no cara. Você tem que aceitar Jesus goela abaixo. Claro que não. Vira as costas e vai embora, meu. Eu vim, eu falei, eu fiz a minha parte. Vai ficar igual um maluco ali batendo de frente? Não, é o que o Paulo faz, ele dá a volta. E ele sai dali, ele chega na casa de um outro homem, e ele prega lá, e o pessoal recebe a mensagem. Imagina se ele fica ali frustrado, não, puxa vida, o pessoal se levantou contra mim, eu vou parar, eu acho que eu não fui chamado para isso. Às vezes você está aqui há um tempão na igreja, e porque uma coisinha ou outra não saiu da forma que você planejava, você está querendo parar. Não deu certo, eu acho que eu não fui chamado para isso não. Não. Cara, muda, faz de novo, tenta de novo. Natália falou comigo ontem que uma das qualidades que ela mais admira em mim é a minha persistência. Ela fala, amor, você é um cara persistente, tá doido. Mesmo, tem hora que ela falando, né, muita coisa, ela já teria desistido há muito tempo e eu continuo. Eu vou persistindo. E isso é uma qualidade que eu carrego. E às vezes a gente está parando, porque uma coisa não deu certo. O Paulo só mudou de lugar, ele foi lá, apresentou o evangelho, o pessoal creu, a família aceitou Jesus, foi batizada, o trabalho continuou sendo feito. Não pare por causa da oposição. E quando a oposição se levantar também, aí eu acredito que Deus pode falar com a gente como ele falou com Paulo. Olha o versículo 9. O texto diz que o Paulo teve uma visão e Deus disse algo para ele. E a palavra do Senhor para Paulo, que eu quero dizer para você também, é exatamente essa: não tenha medo. Nós ouvimos várias vezes, nós lemos várias vezes na palavra de Deus essa expressão, não tenha medo, não temas, não temas. Eu já ouvi pessoas falarem isso, mas eu ainda não pesquisei, não contei, então eu não vou afirmar, mas eu já vi gente falando que na Bíblia você encontra 365 vezes a expressão não temas. Uma para cada dia do ano. E talvez 366, já ouvi falando isso, que quando o ano é bissexto, ainda tem mais uma de quebra ali. Não sei, então não vou afirmar porque eu ainda não contei, mas eu vou contar. Qualquer dia eu vou contar e aí eu posso afirmar se sim ou se não. Mas independente,
se tem 365 vezes, ou se tem 20 vezes, ou se tem 200 vezes, ou se tem 150 vezes, é importante saber que na Bíblia tem essa expressão, o próprio Deus dizendo: não temas. E assim como ele disse para Paulo, e assim como ele disse para tantos homens e mulheres ao longo da história da Bíblia, eu creio que ele diz para você também nessa noite: não temas, não temas, não tenha medo, vai dar certo, não se desespere, vai dar certo. Não acha que é o fim, não tenha medo. E ele continua falando para Paulo: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Aqui, a palavra para o Paulo era fale no sentido de pregar o evangelho. Talvez para você a questão seja: fale sobre essa situação. A dificuldade é financeira? Fala sobre isso. A palavra de Deus diz isso, 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 isso. A palavra de Deus diz que eu tenho todas as coisas, que eu sou próspero. A questão é doença. A palavra de Deus diz que ele levou sobre si toda doença, toda enfermidade. Começa a declarar a palavra de Deus. Fale e não se cale. Não fique calado, fale. Por que muitas vezes não falamos? Porque temos medo. Então Deus fala com Paulo exatamente nessa ordem: não tenha medo. Fale e não fique calado. Porque às vezes a gente chega e fala assim: ó, você tem que falar, você tem que declarar a palavra, mas parece que o medo está tomando conta da gente, a gente não consegue falar. Não é verdade? Você já viveu alguma situação que você não conseguiu nem falar? Você olhou assim: falar o quê? Aí alguém ainda fala com você, né? Alguém tentando ajudar, fala alguma coisa. Falar o quê? O que que eu falo? Mas talvez a gente não consiga falar, talvez faltem-nos palavras por causa do medo. Mas eu creio que o verdadeiro amor, que é Jesus, que está presente aqui, ele lança fora todo medo. A palavra fala isso. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Todo medo. Então, se você chegou aqui hoje com medo de alguma coisa, preocupado com alguma coisa, temeroso, receoso, a palavra do Senhor para você é essa: não tenha medo, fale, não se cale, não deixe o medo bloquear aquilo que há dentro de você, não deixe o medo te impedir de expressar a sua fé, não deixe o medo te impedir de ser grato, não deixe o medo te impedir de falar aquilo que precisa ser falado. Não deixe o medo te impedir. E aí, Deus continua falando com ele: eu estou com você. Isso aqui muda tudo, gente. Porque eu estou com você. Acabou. Se Deus fala isso comigo, eu não sei você, não sei quando você lê um texto como esse, mas assim, para mim, quando eu leio esse texto, o restante, ele dá vírgula para frente, pouco importa. Você entende isso? Da vírgula para frente, pouco importa. Porque eu estou com você. Acabou, gente. Se ele está comigo, está tudo certo. Se ele está comigo, eu posso enfrentar a tempestade que for, que eu sei que ela não vai me matar. Se ele está comigo, eu passo pelo fogo e continuo andando pelo fogo, porque o fogo não me queimará. Se ele está comigo, pode vir a doença que eu venço a doença. Se ele está comigo, pode vir a crise que eu venço a crise. Se ele está comigo, tudo pode dar errado ao meu redor, mas eu sei que eu vou permanecer. Se ele está comigo. É isso que faz a diferença na nossa vida. Quando eu sei que Ele está comigo, eu consigo me render a Ele, me entregar a Ele. E talvez falte-nos esse entendimento. Você sabe de verdade que Ele está com você? Ele disse: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A pergunta é: já vivemos a consumação dos séculos? Outras versões dizem assim: estou com vocês todos os dias até o fim. Já chegou o fim? Sim ou não? Não. Então ele está conosco, sim ou não? Sim. Então por que tanto medo? Então por que tanta crise? Por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? Porque eu estou com você. Isso basta. Isso basta. Isso é suficiente. Porque tu estás comigo. Tem até uma música que fala isso, uma música antiga.
Se não me engano, Koinonia cantava isso. Porque tu estás comigo, eu não temerei. Porque tu estás comigo. Você acredita que ele está com você mesmo? Ele fala, né? Eu jamais te deixarei, não te abandonarei. E ninguém ousará lhe fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. É o que eu falei, depois da vírgula ali, independente do que você está vivendo, se ele está com você, descansa. Se ele está com você, fica tranquilo, fica em paz. Fica em paz. E aí eu quero voltar com você. Não, na verdade, peraí, deixa eu só finalizar aqui. Versículo 11 fala o seguinte: Paulo entende isso. Paulo entende que Deus está com ele, que ele não deveria ter medo, que ele deveria anunciar o evangelho. Aí no versículo 11, Paulo permanece em Corinto 1 ano e 6 meses, fazendo o quê? Ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo agora começa a viver o propósito dele naquela cidade, certo? Ele chegou em Corinto, lembra? Fazendo a recapitulação, ele chega em Corinto, não era tempo dele se dedicar integralmente à palavra, então ele está ali trabalhando, fazendo tendas, está em comunhão com Áquila e Priscila, e pregando aos sábados na sinagoga. Quando os seus amigos, seus parceiros de ministério chegam, então ele se entrega e começa a viver isso. E agora, ele fica 1 ano e meio em Corinto pregando o evangelho. Eu acredito que todos os dias, com chuva, com sol, independente do que estivesse acontecendo, ele estava ali todos os dias pregando, ensinando a palavra. E aí, lembra que eu falei para você abrir uma caixinha e guardar nela uma expressão? Agora a gente volta lá, para você abrir essa caixinha de novo. Põe para mim de novo, Mário, no versículo 5, por favor. Versículo 5, a gente viu lá, quando Silas e Timóteo chegaram, ele se entregou totalmente à palavra. Quando a gente vê palavra, a palavra, no grego, ela vem de logos, certo? Geralmente, quando a gente vê palavra, é logos. Aí eu pensei nisso, até fiz associação. Ele se entregou à palavra, aí põe de novo rapidinho no 11, Mário, por favor. Ele se entregou à palavra e no versículo 11 ele ficou ensinando a palavra. Quando eu li, falei, pô, show de bola, tá claro. Ele se entregou à palavra, se entregou à pregação e depois ele ficou ensinando a palavra, óbvio. Só que aí, eu não gosto de ficar só no óbvio, eu gosto de ir além do óbvio. E aí eu fui estudar o original. Voltei lá no versículo 5, e quando eu apertei aqui o dicionário, eu vi que a palavra, que onde está palavra, não é logos. Ali está pneuma. E pneuma é espírito, que é a mesma palavra usada para o Espírito Santo. O texto original diz que Paulo, quando Silas e Timóteo chegam, ele se entrega totalmente ao Espírito Santo. Daí o tema da mensagem, rendido ao Espírito Santo. Paulo se entrega totalmente ao Espírito Santo. E aí, quando a gente volta para o 11, realmente lá é logos. E porque ele se entregou ao pneuma, ele pôde compartilhar o logos. Precisa entender isso, igreja. Se não tiver entrega ao Espírito Santo, a gente não vai conseguir pregar de verdade. A gente não vai conseguir ser eficiente em comunicar a palavra e as verdades bíblicas. O livro de Atos dos Apóstolos, ele pode ser chamado de Atos do Espírito Santo. Já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, né? Na Bíblia é escrito Atos dos Apóstolos, mas a gente vê claramente a ação do Espírito Santo ao longo desse livro, certo? Quando a gente pega no Novo Testamento, e essa pesquisa eu fiz, no Novo Testamento nós vamos encontrar 92 vezes a expressão Espírito Santo, falando sobre uma obra do Espírito Santo, alguém que foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo capacitou alguém para alguma coisa, 92 vezes ao longo de todo o Novo Testamento. Só no livro de Atos dos Apóstolos, 41 vezes. Então, quase a metade de todas as ações do Espírito Santo narradas no Novo Testamento estão no livro de Atos. E aí, mais uma curiosidade para vocês, dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, o que mais fala sobre a ação do Espírito Santo, qual que vocês acham que foi? Quem acha que foi Mateus, levanta a mão. Ninguém acha que foi Mateus. Quem acha que foi Marcos, levanta a mão. Quem acha que foi Lucas, levanta a mão. Quem acha que foi João, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão, porque teve um monte de mão que não levantou.
Lucas foi o que mais falou sobre a obra do Espírito. E aí, a Bíblia não tem coincidência. Sabia que Lucas é o evangelista que mais narra a vida de oração de Jesus? Quando você pega os 4 evangelhos, você vê o que mais destaca a vida de oração de Jesus é Lucas. E não é à toa que Lucas é o que mais fala sobre a obra e a ação do Espírito Santo. Se você quiser viver de verdade uma vida que agrade a Deus, cheia do Espírito Santo, a gente precisa orar. A gente precisa orar. Orar é render-se ao Espírito Santo. Orar é entregar-se ao Espírito Santo. E quando fazemos isso, que a gente aprendeu ali com Paulo, pode deixar no 5, por favor, Mari? Quando Paulo se entrega totalmente ao Espírito, ele vive uma obra maravilhosa. E eu quero te convidar nessa noite a viver algo que talvez você jamais tenha vivido em Deus. Eu quero te convidar para, a partir de hoje, você ser elevado a um novo nível no seu relacionamento com Deus. Não é para comparar com os outros, não é nada disso não. Você sabe que eu não estou falando nada de ser religioso, mas eu estou falando sobre viver um relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor e com o Espírito Santo. O convite de Deus para nós nessa noite é, se você tiver a coragem, se você entender que é o tempo, lembra que eu peguei esse versículo falando que o Paulo discerniu que era momento de se entregar e ele fez isso? Se nessa noite você tiver o entendimento que precisa se render ao Espírito Santo, se entregar ao Espírito Santo como você jamais fez, eu te garanto que algo diferente vai acontecer na sua vida. Eu te garanto que você vai começar a experimentar Deus e experiências com Deus de uma maneira extraordinária. E novamente, eu não estou falando sobre religião. Eu não estou falando sobre igreja, eu não estou falando sobre ministério Ramos, eu estou falando sobre vida com Deus. Relacionamento verdadeiro e genuíno com Ele. Quando a entrega verdadeira. É isso que nós precisamos viver, igreja. Já passou do tempo da gente se entregar de verdade. Não dá para a gente ficar vivendo como se Jesus não fosse voltar, não dá para a gente ficar vivendo como se tivesse mais 200 anos para acertar um monte de coisa na nossa vida. O tempo é hoje, é agora. Tudo que nós temos é agora. Nós cantávamos, não sei por que não cantamos mais, mas cantávamos e alguns vão lembrar, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje. Ontem já foi. Ontem é passado. Ontem é história. Amanhã é uma projeção. Mas hoje, Deus pode fazer algo novo na sua vida. Se você quiser. Se você... Pode deixar a arte lá, Mário, por favor? Se você realmente quiser se entregar a Ele. Se dedicar a Ele. Eu quero te pedir para ficar de pé um pouquinho, que a gente vai orar ao Senhor. E a gente vai... O pessoal vai ministrar um louvor aqui. Mas eu te convido a ficar de pé. E te convido a fechar os seus olhos e pensar nessa mensagem que você ouviu aqui agora. Feche os seus olhos um pouquinho. Reflita em tudo que foi falado aqui. Você que participou o mês inteiro e ouviu tudo que a gente trabalhou ao longo desse mês inteiro, você sabe quais são as áreas que você precisa mudar? Você sabe o que você precisa entregar ao Senhor? Você sabe o que você precisa ajustar na sua vida, na sua caminhada? Você sabe. Fala isso com Ele agora. Fala isso com Ele. Deus, eu estou aqui, eu quero me render a Ti. Eu quero me render de verdade ao Senhor. Se essa for a minha última oportunidade, eu quero aproveitar bem essa última oportunidade. Se eu não tiver amanhã para fazer diferente, que o Senhor faça hoje na minha vida, Deus. Eu não tenho mais tempo para perder. Eu não quero ficar vivendo uma vidinha mais ou menos. Eu não quero ficar vivendo uma vida aquém daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero viver o melhor, o máximo que o Senhor tem para mim, Deus. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite. Vem sobre nós.
Toca nas nossas mentes e corações. Arranca de nós aquilo que precisa ser arrancado. Encha-nos até transbordar, Espírito Santo do Senhor. Nós te adoramos, nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor. Aleluia, Deus. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Nós estamos cantando aqui, quando tudo deixarmos no altar, nós viveremos algo novo com Deus. O chamado e o convite é esse. Quando tudo perante o Senhor estiver, e quando o teu ser Ele controlar, então você vai ver a vida nova, abundante, maravilhosa que Ele tem preparado para você. E eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite seguinte: se você quiser, se você entende que essa palavra falou com você, que esse louvor falou com você, e você quer sair do seu lugar e chegar aqui no altar e deixar tudo no altar, enquanto a gente vai cantar a última estrofe, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui. Eu já estou aqui. Se eu não tivesse, eu viria, porque eu ainda tenho coisas a deixar no altar, e nessa noite eu deixarei diante do altar do Senhor tudo que impede dele ser o Senhor, o centro, a razão da minha vida. Então, enquanto cantamos, se você entende isso e quer sair do seu lugar, vem aqui que a gente vai orar depois. Obrigado, Senhor. Obrigado. Se orares por Ele, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor, quando tudo deixares no altar.
deixares no altar. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Estamos aqui diante do Teu altar, Senhor, e sabemos que altar é lugar de perdão. Sabemos que deixar no altar é deixar diante do Senhor. Essas pessoas que saíram do lugar e vieram aqui, Deus, porque entendem que há algo a deixar diante do Senhor, que seja entregue ao Senhor agora, nesse momento. Que eles não saiam daqui e peguem esse fardo de novo e joguem esse fardo sobre as costas. Que haja um novo tempo do Senhor na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, que possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Em nome de Jesus, enche cada um que está aqui, enche cada um com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção. Em nome de Jesus, vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. O Senhor sabe os medos, o Senhor sabe as falhas, o Senhor sabe aquilo que tem machucado, que tem preocupado. Que o Senhor arranque tudo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um novo tempo. Em nome de Jesus, um novo tempo para cada um, Deus. Um novo tempo para a Tua igreja, um novo tempo para o Ministério Ramos, um novo tempo para cada família aqui representada, Deus. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Deus. Precisamos de Ti, Deus. Vem sobre nós, Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo do Senhor. Vem sobre nós. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, oh Senhor, quando tudo deixares no altar. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que nos recebe. Obrigado porque Tu és o Deus que nos chama para perto. Obrigado porque Tu és o Deus que nos transforma. Obrigado porque Tu és o Deus que se importa conosco. Obrigado porque somos filhos amados do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada área da nossa vida, de cada detalhe das nossas vidas. Obrigado. Obrigado, Senhor. Que possamos aprender a descansar em Ti, sabendo que o Senhor está fazendo aquilo que é necessário, sabendo que o Senhor está cuidando de cada área da nossa vida, sabendo que aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível para o Senhor, sabendo que aquilo que tira a nossa paz, não tira a sua, porque o Senhor é o príncipe da paz. Que possamos confiar, descansar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que possamos viver o que o Senhor tem preparado para a gente, Deus. Que o medo não nos domine, que o medo não nos paralise. Continua conosco, Deus. Continua conosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus fortaleça vocês, queridos. Deus continue abençoando vocês. O Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Aproveitando que vocês estão de pé, não senta não, o pessoal que está voltando para o lugar, pode voltar para o lugar, mas não senta não. A gente vai adorar ao Senhor com os nossos recursos financeiros. Então você que trouxe aí o seu dízimo, a sua oferta, e entende que esse momento deve ser feito com alegria, com gratidão. Você não está dando dinheiro para a igreja, você não está dando dinheiro para pastor, você está cooperando com o reino, com o avanço, com a expansão do reino. Nossa igreja faz muita missão, nossa igreja se envolve com muita gente, e quando você participa, você tem o privilégio de chegar também nesses lugares que a gente tem chegado. A gente tem missão aqui em Juiz de Fora, a gente tem missão no Chile, tem missão no Paraguai, tem missão na Amazônia, tem missão no Rio de Janeiro, tem missão espalhada em um monte de lugar aí. Então, quando você participa, você está chegando junto também. Então, se você
tem condições e quer participar desse momento, fique à vontade para sair do seu lugar e trazer até o baú do tesouro. E se você quiser também fazer uma transferência, tá ali, os dados bancários estão ali, fica à vontade também para fazer e a gente vai louvar o Senhor enquanto isso, amém? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Aleluia! Só quem teve viver mudado por Jesus, aplauda ele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. Pode sentar rapidinho, queridos. Amém. Deixa eu passar então para o momento dos anúncios. Beleza, então, vamos lá. Esse momento é importante também, tá? Não acabou o culto não, então se liga aí nos anúncios. Primeiro anúncio muito importante é Projeto Colheita. Você que ainda não está fazendo parte do Projeto Colheita, você está perdendo, viu? Porque é muito gostoso poder participar e abençoar. Tem aqui, ó, a nossa cestinha aqui. Hoje está pesado. Pronto, não quebrei nada não, tá tranquilo. Toda vez que você for no mercado, eu quero te encorajar a fazer o seguinte: você comprou um trem lá para você, compra um trem para trazer para a cesta também. Entendeu? Compra alguma coisa para poder abençoar. A gente tem entregue algumas cestas básicas ao longo dos meses, né? Cadê a Dirlene? Abduzida? Tá lá em cima? Beleza. Ela que tem coordenado o projeto, a Andréia tem participado também. E é tão gostoso, né, Andréia? Olha, eu quero até encorajar vocês. Quando alguém aí quiser ir num desses dias entregar a cesta, conversa com a Andréia, conversa com a Dirlene, que é muito bom. Eu fui na última, nós entregamos quantas? Hã? Entregamos 10 cestas básicas, foi muito legal, foi muito gostoso. A gente orou com todo mundo, a gente conversou com a turma toda, foi uma experiência muito legal. Então, participe também, beleza? Sempre que você puder. Às vezes é difícil para você, talvez você não faça compra, você não vai muito no mercado. Se você quiser ofertar em dinheiro também, pode procurar a Dirlene, tá o telefone dela ali embaixo, ó. Entre em contato com ela ou procura no final do culto também, que você pode estar ofertando, que depois ela compra os negócios, porque a gente costuma... Pode tirar. A gente costuma entregar também ovo, salsicha, frango congelado, e às vezes é difícil você trazer um frango congelado e colocar aqui que vai descongelar, né? Então, quando você oferta em dinheiro, o pessoal compra esses itens, beleza? Então participe desse projeto que é uma bênção, é muito gostoso a gente estar fazendo isso também. Bora lá. Nós temos alguns grupos no WhatsApp. Temos o grupo dos homens, os homens de honra. Então você que é homem, entre no grupo. Se você ainda não está no grupo, na hora que acabar o culto, lá atrás, ó, aponta aí, Juju, por favor. Tem bastante coisa ali, mas mostra aí, mostra o negócio impresso aí. Tem uma parada ali, ó, que tem um QR Code. É só você chegar com o seu celular ali com a câmera, que esse já vai ser direcionado para esse grupo dos homens. Vocês que... Qual que é o seu nome, Ron? Isso. Igor.
Igor, é muito bem-vindo, vem participar do grupo de homem com a gente também. Irmão Afonso também, se não está no grupo ainda. Quem é homem tem que estar nesse grupo de homem, independente se é da igreja ou não, ali a gente tem falado bastante coisa voltada para homem, está muito legal. Quem está no grupo de homem sabe como que está legal, a gente está crescendo junto ali. Quem é mulher, tem um grupo de mulheres também, que está com o Igor, é? Diana, então pode entrar no grupo das mulheres também, beleza? E a mulherada que não é da igreja, mas também não está no grupo das mulheres, entra no grupo das mulheres, vai participando lá, que é bem interessante. Já pegando, não, depois eu pego o gancho, então eu vou chamar a Nath para falar. Tem o grupo do estudo bíblico, toda terça-feira a gente tem feito estudo bíblico e está sendo um tempo maravilhoso. Terça-feira agora, a gente começa a falar sobre a pessoa de Cristo. Nós encerramos o estudo que estávamos fazendo e agora a gente começa um módulo novo. Vai ser apenas online pelo Zoom. Então, quem ainda não tem o Zoom no celular ou no computador, baixa o Zoom, que a gente vai fazer os estudos pelo Zoom, beleza? Terça-feira, 19h30, a gente vai estar aprendendo mais sobre a pessoa de Cristo e como podemos nos tornar mais parecidos com Ele. Entra no grupo também, o grupo não é aquele tipo de grupo chato, a gente fica mandando um monte de mensagem sem nexo, é só mesmo a gente mandar o link do estudo ali, beleza? Temos também a nossa sala de oração, se você não está no grupo da oração, entra lá também, tem muito grupo, né? Sábado agora, foi ontem, né? Ontem nós tivemos aqui uma reunião de oração também, foi muito bom, né, Bruno? Um tempo muito precioso nós passamos aqui, foi muito gostoso, a gente está louvando ao Senhor, orando, intercedendo pela igreja, pela cidade, tantos motivos de oração aqui, então participe com a gente também dos momentos de oração, amém? Sobre os grupos é isso, e agora, vamos lá. Estudo bíblico que eu já adiantei, começaremos a falar então sobre a pessoa de Cristo, você precisa, de verdade, por quê? Um cristão é um pequeno Cristo, um cristão é alguém que vive como Cristo, se a gente não sabe sobre Cristo, não tem como ser cristão, nós precisamos viver dessa forma. Ali, boa, Sam, o Sam colocou o que a gente vai conversar ao longo desse curso, olha só, a pré-existência, as teofanias, que são as aparições de Cristo, a concepção sobrenatural, a encarnação, divindade, esvaziamento, humanidade, vida terrena, morte, ressurreição e glorificação. Bastante coisa, bem interessante, né? Então, bora aprender mais sobre Jesus. Beleza? Online, pelo Zoom, toda terça-feira, 19h30. Já fiz um combinado com o pessoal que gostaria que todos que estiverem participando, deixem a câmera aberta, para a gente participar de um estudo mesmo, interagir, perguntar, conversar. Não é uma série de Netflix, você vai assistir deitado embaixo da coberta, a ideia é a gente estar interagindo, senta, pega papel, caneta e vamos para a aula mesmo, beleza? Vamos lá, próximo. A gente fala agora. Então vamos lá. Gente, nosso segundo chá das mulheres! Aê! O primeiro foi muito bom. Eba! O primeiro foi muito bom. E o segundo vai ser agora, sábado que vem, às 17 horas. Todas as mulheres estão convidadas para estarem aqui com a gente, tá? A gente vai ter esse momento de comunhão, sentar à mesa, tomar um cafezinho, um chá, um suco. Vai ter muita coisa aqui. E a gente quer pedir também, né? Traga alguma coisa que você puder trazer. Fala com a Raquel. Raquel, balança os braços aí, Raquel. Raquel, balança os braços aí. Para as pessoas saberem quem que é a Raquel. Ei, Raquel. Então, a Raquel, ela vai colocar... Tipo assim, a Vânia vai trazer um bolo. Aí eu falo assim, vou trazer um bolo também. Não, mas a Vânia já vai trazer, então vou trazer um biscoitinho, vou trazer um suquinho, alguma coisa assim, para a gente não ficar também com 30 bolos e né, não mais nada. Então, só para a gente ter esse controle, passa para a Raquel lá e vem com a gente, a Patrícia Cardoso, ela vai trazer uma palestra para a gente falando sobre propósito. Então, venham, vai ser muito bom mesmo. Você não pode ficar de fora, tá, mulherada? Pronto? Show de bola? Beleza, mulheres? Estejam presentes aí. Vamos lá. Próximo, a Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 9 horas. Hoje nós começamos um tema novo. Na verdade, um tema não, uma aula nova, né? A gente está falando sobre igreja saudável. Começamos a falar sobre o evangelismo. Foi muito bom também. E a gente vai dar sequência sobre essa questão também, falando aí sobre o evangelismo e como que a gente deve estar fazendo e por que evangelizar também. Então estejam presentes. Temos também o nosso culto de celebração, domingo às 18 horas, tipo esse que está acontecendo. Na verdade, deixa eu contar um segredo para vocês. Domingo que vem vai ser muito melhor do que foi hoje. Então assim, se você gostou de hoje, não perca domingo que vem, sério. Pergunta a pessoa que está perto assim, você gostou de hoje? Se ela falar que sim, fala, então te vejo aqui amanhã, domingo que vem. Fala, então te vejo aqui domingo que vem.
Ih, tem uma galera que não falou que eu acho que não vem domingo que vem, não. Nossa, Deus, vocês estão na animação danada, hein? Mas, ó, sério, vem celebrar o Senhor, vem viver esse momento gostoso com a gente aqui, que está sendo um tempo muito precioso. E aí, uma outra informação, essa é muito importante, presta atenção nisso, por favor. Deus colocou algo no meu coração. Eu ia começar agora em fevereiro, mas acabou que a data passou e eu não falei nada com o Sami e me sinto em débito, mas ao mesmo tempo a gente vai agora a partir de março. Todo mês eu quero convocar a igreja e quem não é do Ministério Ramos também, se quiser entrar nessa convocação, todo dia 10 nós faremos um jejum coletivo. Como vai acontecer isso? Você vai fazer o seu jejum da forma que você está acostumado ou da forma que você aguenta. Rodrigo, vou fazer um jejum sem café da manhã. É válido? É válido. Eu vou fazer um jejum eu vou comer só de noite. É válido? É válido. Eu vou fazer 24 horas de jejum, beleza? Beleza. O importante é que o jejum seja de comida. E você pode também conciliar com um outro jejum. Por exemplo, eu vou ficar 24 horas sem comer e sem mexer nas redes sociais, por exemplo. Você pode estar fazendo alguma coisa assim, mas não faça o jejum só de, eu tirei água, vou ficar o dia inteiro sem beber água. Não, faça um jejum de algo que realmente te incomode no sentido de sacrificar sua carne. Eu acredito que Deus está nos chamando para esse tempo, para que a gente esteja alinhando propósitos. Então, principalmente você que é membro do Ministério Ramos, eu quero te convocar a jejuar todo dia 10. A gente vai lembrar quando estiver chegando mais próximo, mas é importante que você já comece a treinar. Se você quer fazer um jejum de 24 horas no dia 10, já comece a treinar essa semana. Vai fazendo, durante a semana faz um jejum sem o café da manhã, depois você pula uma outra refeição, depois você vai fazendo, você vai ver que você dá conta. E dá para fazer, e eu quero estar aumentando os meus períodos de jejum também, mas esse eu quero estar fazendo junto com a igreja. Beleza? Posso contar com vocês? Vamos fazer isso, é um chamado de Deus para a gente. As crianças têm jejuado também, né? Bia e Thalita fizeram aquele jejum quando eu convoquei a igreja também. Então, vamos embora jejuar todo mundo, beleza? Deixa o Tito com fome, deixa o João Pedro sem mamar, deixa a criançada aí. Oi? Exatamente, o período de jejum é um período que você vai estar orando mais, lendo mais a Bíblia, é um período de consagração, não é apenas ficar sem comer. Ficar sem comer é dieta, é regime. A ideia é que você, além de subjugar a sua carne, você também está fortalecendo o seu espírito. Beleza? Tranquilo? Fechou, Mari? E aí você que ainda não acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram, acompanha a gente, beleza? Tem informações úteis lá, a gente vai começar a movimentar mais ainda o nosso Instagram, manda para o pessoal também que você conhece e vamos estar um abençoando o outro, beleza? Uma informação importante, duas na verdade, três. A primeira, tem um cafezinho ali, então não vai embora sem tomar um cafezinho com a gente, beleza? Lembra que tem mais gente para comer também, então você vai lá, pega um negocinho, sai, bate um papo, depois você volta, não precisa ficar igual um louco desesperado ali na mesa comendo assim, vai lá, come devagarinho e tal, beleza? É de graça, come lá, tem um suquinho de goiaba também, é isso? Tem suco de goiaba, tem um café também, tem umas paradinhas maneiras ali. Então, participa com a gente, que é o momento para a gente estar interagindo, para a gente estar conversando um pouquinho uns com os outros. Segunda informação, homens, levantem a mão. Beleza, tem muito homem, então rapidão a gente vai desembolar isso. Na hora que acabar o culto, pode lanchar primeiro. Depois do lanche, a gente precisa subir com todas as cadeiras. Beleza? Então preciso da ajuda dos homens. Você está liberado, tá? Só o Luiz Otávio, o Tito e o João Pedro e o Jonathan também, que fez a cirurgia, estão liberados. O restante, se é homem, quero ver você trabalhando aí. Nem que seja uma cadeira, você ajuda a gente fazer uma formiguinha. Rapidinho a gente manda essas cadeiras tudo lá para cima. Beleza? Posso contar com vocês, homens? Beleza? Show de bola então. Agora vamos ficar de pé, parecer que está acabando. Tem que subir com as roupas também, né? Então, não, tem que subir com as cadeiras e com as roupas, beleza? Então, tem mais serviço pra gente, homens. Além das cadeiras, tem as roupas também. E a terceira coisa é, eu quero orar pelas crianças primeiro, então, criançada, vem aqui na frente. Todas as crianças vêm cá. E aí, velho? Todas as crianças aí. Tem alguma criança encomendada aí que eu não estou sabendo? Não tem não, né? Tem não, Mari? Tem não? Tainá? Tem não? Tem não, Tim? Tem criança encomendada não, né? Então vamos orar só por essas que estão aqui mesmo.
Estenda suas mãos para cá. Pai, graças te damos pelas nossas crianças. Obrigado, porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja. O Senhor tem nos dado o privilégio de estar aqui convivendo com elas, aprendendo com elas e também podendo ensinar a cada uma delas. Obrigado, Deus, porque nossa igreja é próspera, é fértil. Obrigado por esses que nós vimos nascer e estamos acompanhando o crescimento, o desenvolvimento. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, que eles sejam felizes, que eles sejam prósperos em tudo que fizerem, que o Senhor os livre de pessoas más, de más influências, que eles cresçam homens e mulheres que amam ao Senhor, que serão uma resposta para esse tempo, uma resposta para essa geração, que o Senhor possa capacitá-los, livrá-los do mal, que o Senhor os abençoe na escola, que o Senhor abençoe na saúde física, emocional, abençoe tudo que eles fizerem, que eles possam desenvolver em todas as áreas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas nossas crianças e as abençoamos. Amém. Amém. Outra coisa, pode ficar aqui as crianças, rapidinho. A gente vai orar especificamente também pelo pai da Jennifer. Ele sofreu um acidente, ele está no hospital e nós vamos orar. Luiz Fernando, o nome dele. Então, gostaria que você orasse junto comigo. Tem mais alguém que tem algum motivo de oração em relação à cura, a uma doença, alguma coisa nesse sentido? Talvez ou você que está aqui, ou algum familiar seu. O Nicolas, da Laís, o Nicolas é um garotinho aqui da igreja também, ele está com pneumonia, então vamos orar por ele. A irmã... Vamos orar por ela também. Qual que é o nome dela? Almerinda. Sebastião. Amém. Vamos orar pelo Sebastião também. Orar pelo Jonathan, né? A recuperação está quase bom já, né? Está melhorando, né? Graças a Deus. Jonathan fez uma cirurgia, está recuperando. Daqui a pouco vai estar 100%. Vai poder andar aqui plantando bananeira, né? Vai estar 100%. Mais alguém? Mais algum pedido? O Valdir e a Aline, o Valdir é primo da Elisa e da Nath. Vamos orar por ele também. Ele está com um problema no coração. A Aline está com alguns problemas também, mas ainda não descobriram o que é, mas vamos orar por esse casal também. Vamos orar pelo ombro do Luiz Otávio também, para ele ficar livre dessa dor, né, desse incômodo aí, parar esse inchaço também no braço, na perna. Amém? Tem muito motivo de oração, né? Então, é óbvio que eu não vou lembrar de todos eles, mas eu sei que tem a memória melhor que a minha, então apresenta a Deus todos os motivos que você lembrar e ore como se esse problema fosse seu mesmo. Interceda e peça ao Senhor que de fato traga cura, traga solução. Então eu vou orar por esses motivos, depois a gente já ora encerrando o culto também, beleza? Então vamos orar juntos. Pai, muito obrigado, porque temos aprendido tanto sobre o Senhor, temos crescido em conhecimento e graça. Nesse momento queremos apresentar ao Senhor as pessoas que estão passando por algum momento de dificuldade, por alguma enfermidade, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Visita cada um deles, Deus, em nome de Jesus. Começamos orando pelo Luiz Fernando, que está internado naquele hospital. O Senhor sabe exatamente a situação dele. O Senhor sabe melhor do que os médicos. O Senhor sabe melhor do que a família. Sabemos que o Senhor está cuidando dele, está tratando com ele. Que o Senhor trate do corpo, mas trate também da alma, do espírito. Que ele possa ter um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor. Que a vida dele seja transformada por completo, Deus. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está agindo na vida dele e de toda a família dele, Pai. Nós apresentamos a Ti também o Nicolas, que o Senhor abençoe, limpe o pulmão dele, toda a via respiratória dele, que ele seja livre dessa pneumonia e dessas coisas, Deus, que ele seja livre por completo, que o Senhor abençoe o Nicolas, a Laís, toda a família deles, em nome de Jesus. Abençoe também o Luiz Otávio, tira toda a dor no ombro, a cirurgia que ele fez, Deus, que continue bem no processo de recuperação, que o Senhor tire todo o inchaço, que o Senhor possa fazer com que esse processo de recuperação seja o mais rápido possível, em nome de Jesus. Oramos também em favor do Sebastião, que o Senhor abençoe a vida dele, esse problema na vista, esse glaucoma, está no nível avançado, como a Silvia falou, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor cuida de tudo, que o Senhor o abençoe a equipe médica, a medicação que ele está fazendo uso, em nome de Jesus, Deus. Abençoe também
a irmã do irmão Afonso. O Senhor sabe exatamente o que está acontecendo com ela, tudo que ela está passando, que ela seja curada pelo Senhor, que ela seja abençoada pelo Senhor e que ela possa testemunhar tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, oramos também em favor do Valdir e da Aline, que o Senhor possa abençoar esse casal, que o Senhor tire todo o problema, toda a inflamação, todo problema no coração, todo problema que a Aline está passando também, que ainda não descobriram o que é. Se isso for psicossomático, que o Senhor possa curá-la também, Pai, em nome de Jesus. Que todos nós que estamos aqui sejamos curados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, também nas nossas emoções. Continue conosco, Deus. Que o Senhor continue abençoando cada passo que nós dermos. Te agradecemos porque encerramos fevereiro, louvando ao Senhor, agradecendo a Ti por mais um mês de vitória, por mais um mês que o Senhor nos abençoou, e sabemos que março será um mês incrível, extraordinário para a glória do Teu nome. Obrigado, Pai, por esse culto, pelos louvores, pela Tua palavra, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, obrigado por cada pessoa que participou desse culto de alguma forma, que o Senhor continue guardando, abençoando, protegendo cada um. Obrigado pelo lanche que faremos agora também, apresentamos ao Senhor, consagramos a Ti, meu Deus, e que tenhamos um momento gostoso agora de comunhão também, conversando uns com os outros, aprendendo um com o outro, que o Senhor continue presente em tudo. Pedimos ao Senhor que nos leve em paz e segurança para os nossos lares, que cheguemos bem em casa, que encontremos tudo em ordem, que tenhamos uma semana maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe nos nossos relacionamentos, nos abençoe no nosso trabalho, nos estudos, que tenhamos uma semana incrível para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós oramos gratos em nome de Jesus, nosso Senhor que vive e reina para sempre. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês, não saia correndo, dá um abraço em quem está perto de você, vamos fazer o lanche. Quem está online também, Deus abençoe vocês, até o próximo